Quando o vi parado no meio da praça do comércio, com os óculos escuros e a bengala branca explorando o ar, soube que era a minha chance perfeita para resolver os meus problemas financeiros. O que eu não esperava era que aquele estranho cego chamado João iria virar o meu mundo de cabeça para baixo e me fazer questionar quem eu realmente era. O sol de Lisboa batia forte naquela tarde de primavera, iluminando os azulejos azuis das fachadas e o movimento constante dos turistas. Eu, Rafael, com 28 anos, desempregado há meses e com dívidas que me sufocavam como uma corda no pescoço, observava-o de longe. João parecia perdido, mas não desamparado. A bengala tocava o chão ritmicamente, como se ele conhecesse cada pedra da praça. Pensei imediatamente, ele deve ter dinheiro, talvez uma pensão generosa ou família rica. Se eu me aproximasse como um bom samaritano, poderia ganhar a sua confiança, quem sabe, pedir um empréstimo ou até mais. Era um plano frio, mas a minha vida estava em ruínas. A minha família em Sintra esperava que eu arranjasse um emprego decente e casasse com alguma rapariga da vizinhança, como o meu irmão mais velho tinha feito. Ninguém sabia o que eu guardava dentro de mim, aquele vazio que me fazia sentir diferente desde a adolescência. Respirei fundo, ajustei a mochila no ombro e caminhei até ele. Desculpe, senhor, precisa de ajuda para atravessar. A praça está cheia hoje, disse eu com a voz mais simpática que consegui. João virou o rosto na minha direção, um sorriso leve aparecendo nos lábios. Obrigado, rapaz. Chamo-me João. E tu? A sua voz era calma, profunda, como a de alguém que já tinha visto o mundo antes de a escuridão o abraçar. Conversámos um pouco sobre o Tejo ali perto, sobre o vento que trazia o cheiro do mar. Ele contou que era escritor, que ditava os livros para um gravador e que vivia sozinho num apartamento em Alfama. Eu menti que era estudante de História e voluntário num centro de apoio. No fundo, calculava quanto tempo levaria para ele confiar em mim o suficiente para abrir a carteira. Quando nos despedimos, marcámos de nos encontrar no dia seguinte no mesmo sítio. Enquanto caminhava para casa, o coração batia acelerado, não só pela excitação do plano, mas por algo que eu não conseguia explicar. O toque da sua mão no meu braço tinha sido quente, seguro. Naquela noite, deitado no sofá do meu pequeno quarto alugado, pensei na minha mãe que me ligava todas as semanas a perguntar quando eu iria assentar. O meu pai, um homem tradicional, nunca aceitaria que o filho mais novo fosse diferente. Eu nem admitia para mim mesmo. Mas João, com a sua voz tranquila, tinha aberto uma porta que eu mantinha fechada há anos. No dia seguinte, voltei. Ele esperava-me, sorridente. Rafael, que bom que vieste. Queres guiar-me até ao café ali em frente? Eu pago o almoço. Aceitei, claro. Enquanto caminhávamos, ele falava dos seus livros, de como a cegueira o tinha tornado mais atento aos sons e aos cheiros de Lisboa. Eu fingia interesse, mas algo dentro de mim começava a ouvir de verdade. O plano ainda estava lá, mas a culpa já se insinuava, leve como o vento do rio. Os dias seguintes tornaram-se rotina. Eu encontrava João todas as tardes na Praça do Comércio ou no Terreiro do Paço, guiava-o pelos passeios estreitos de Alfama, ajudava-o a escolher o pão na padaria da esquina e ouvia as suas histórias. Ele contava como tinha perdido a visão num acidente de carro há 5 anos, mas que isso não o tinha parado. Os seus romances vendiam bem, ditados para um assistente virtual, e ele vivia de royalties e de uma pequena herança. Eu sorria por fora, mas por dentro calculava, se conseguisse pedir-lhe 1000 euros para uma emergência familiar, talvez resolvesse as minhas contas. No entanto, quanto mais tempo passávamos juntos, menos o plano parecia viável. João era generoso sem ser tolo. Oferecia-me cafés, falava de música que eu nunca tinha ouvido e ria de coisas simples como o som das gaivotas sobre o Tejo. Uma tarde, sentados num banco junto ao rio, ele perguntou-me sobre a minha vida. Tu és jovem, Rafael. O que te traz aqui todos os dias? Não tens estudos ou trabalho? Eu inventei uma história sobre dificuldades financeiras da família, sobre o meu pai doente. Mentira atrás de mentira, mas a voz tremia. João colocou a mão no meu ombro. Se precisares de ajuda, diz. Não é caridade, é amizade. A palavra amizade acertou-me como um soco. Eu não merecia. Nessa noite, em casa, recebi uma chamada da minha mãe. Rafael, o teu pai quer que venha jantar no domingo. Traz aquela rapariga da faculdade, a Sofia. Ela pergunta por ti.
Sofia, a filha dos vizinhos, bonita, simpática, o tipo de rapariga que todos esperavam. Mas eu sentia zero. O meu coração acelerava era quando pensava no sorriso de João, na forma como ele inclinava a cabeça ao ouvir a minha voz. Comecei a questionar-me. Seria isso? Aquele calor no peito quando ele ria das minhas piadas. Nunca tinha admitido, mas em Lisboa, cidade aberta, via casais de homens de mãos dadas no Príncipe Real e sentia inveja. Com João, era diferente. Ele não via o meu rosto, via a minha alma. No dia seguinte, levei-o a um café encheado. Conversámos sobre livros. Ele ditava um novo romance sobre um homem que redescobre o amor depois de perder tudo. O protagonista era como eu, Rafael. Segue para as coisas importantes antes do acidente. As suas palavras ecoavam em mim. A culpa crescia. Eu já não pensava em dinheiro, pensava em como seria acordar e saber que ele estava bem. Mas o plano ainda sussurrava. Talvez um pequeno empréstimo. Quando nos despedimos, ele deu-me o seu número de telefone. Liga se quiseres. Gosto da tua companhia. Em casa, deitei-me e chorei pela primeira vez em anos. Não era só o dinheiro. Era medo de quem eu era. As semanas passaram e a nossa amizade aprofundou-se. Levava João a passear pelo Jardim da Estrela, descrevia as flores que ele não via mas sentia o perfume. Ele contava-me sobre a sua ex-mulher, que o deixou depois do acidente, e como aprendeu a viver sozinho. Eu abria-me aos poucos, falando da pressão familiar, do emprego perdido num bar do bairro Alto. Nunca mencionei o meu segredo, mas ele parecia sentir. Rafael, às vezes o coração vê melhor do que os olhos, disse ele uma tarde, enquanto caminhávamos pela Rua Augusta. O toque da sua mão no meu braço enviava arrepios. Comecei a sonhar com ele, não de forma errada, mas com uma ternura que me assustava. Uma noite, jantei com a família em Sintra. O meu pai perguntou, já arranjaste namorada? A minha mãe mencionou Sofia novamente. Eu menti que estava a sair com alguém. No caminho de volta para Lisboa, parei no mirador de São Pedro de Alcântara e chorei. João ligou-me nesse momento. Estás bem? A tua voz parece cansada. Conversámos até tarde. Ele disse que me considerava o irmão mais novo que nunca teve. Mas para mim, era mais. O conflito interno crescia. Eu era gay. A palavra soava pesada, proibida na minha cabeça. Portugal era progressista, mas a minha família não. No dia seguinte, encontrei João no seu apartamento em Alfama. Ele pediu-me para ler um capítulo do seu novo livro. A minha voz tremia ao descrever o protagonista que se apaixonava por um homem. João sorriu. É uma história sobre coragem, Rafael. Sobre aceitar quem somos. Depois, perguntou se eu queria ficar para jantar. Aceitei. Enquanto cozinhávamos juntos, as nossas mãos tocaram-se ao pegar nos mesmos talheres. O tempo parou. Eu senti o desejo de o abraçar, mas recuei. A culpa do meu plano inicial misturava-se com o medo. E se ele descobrisse que eu me aproximara por interesse? Nessa noite, ao voltar para casa, decidi, ia confessar tudo. Mas como? No dia seguinte, a minha mãe ligou outra vez. Vem ao almoço de domingo. Sofia vai estar lá. Eu disse que não podia. Pela primeira vez, sentia que a minha vida verdadeira estava em Lisboa, ao lado de João. Mas o segredo pesava como chumbo. A verdade veio à tona num dia de chuva em Lisboa. Encontrámo-nos no café habitual, mas eu estava nervoso. João sentiu. O que se passa, Rafael? A tua voz mudou. Eu respirei fundo e contei. Tudo. O plano inicial de me aproveitar, o dinheiro, as mentiras. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. João baixou a cabeça, a bengala parada entre as mãos. Eu sabia, disse ele finalmente. Desde o princípio, a tua voz tinha um tremor. Mas deixei de ficar porque vi algo mais. Eu fiquei atônito. Ele explicou que tinha sentido a minha solidão, a luta interna. Não foi caridade. Foi amizade que cresceu. Chorámos os dois. Ele perdoou-me, mas pediu tempo. Nos dias seguintes, evitei-o, caminhava sozinho pelo Tejo, pensando em tudo.
A família pressionava. O meu pai descobriu que eu não via Sofia e gritou ao telefone: "O que se passa contigo, rapaz? És homem ou não?" Eu não aguentei. Confessei à minha mãe que gostava de homens. O silêncio do outro lado foi devastador. Ela chorou, o pai desligou. Em Lisboa, procurei João. Ele abriu a porta. "Entra. Precisamos de falar." Conversamos horas. Ele contou da sua própria luta após o acidente, de como quase desistiu. Eu admiti o que sentia por ele. Não foi uma declaração dramática, mas honesta. "João, tu mudaste-me. Não é só amizade." Ele sorriu. "Eu também sinto, Rafael. Mas vamos devagar. O amor não se constrói em mentiras, mas pode renascer delas." Saímos para caminhar na chuva fina. A cidade parecia nova. Mas o conflito não acabou. Um amigo meu do bairro Alto soube do meu plano inicial e ameaçou contar a João. Eu confrontei-o, escolhi a honestidade. João soube e perdoou outra vez. A crise familiar explodiu quando o meu pai apareceu em Lisboa. Gritou na rua, mas João, com calma, defendeu-me. "O seu filho é um bom homem." Pela primeira vez, o meu pai calou-se. Os meses seguintes foram de transformação. João e eu construímos uma rotina nova. Eu arranjei um emprego numa livraria perto de Alfama, ajudando clientes e lendo para ele à noite. A família, aos poucos, aceitou. A minha mãe veio a Lisboa e jantou conosco. "Se ele te faz feliz, filho." O meu pai ainda lutava, mas parou de gritar. A sociedade em Lisboa era mais aberta, caminhávamos de mãos dadas no Príncipe Real sem medo. João publicou o seu novo livro, dedicado a um amigo que me ensinou a ver. Eu cresci. Deixei de ser o rapaz egoísta e tornei-me alguém que ajudava outros no centro de apoio onde fingira trabalhar antes. Os mal-entendidos ficaram para trás. Uma noite, no mirador da Senhora do Monte, com a cidade iluminada aos nossos pés, João disse: "Rafael, tu mudaste a minha escuridão em luz." Eu respondi que ele tinha feito o mesmo. Não foi um final perfeito, mas real. Enfrentámos preconceitos juntos, sacrifícios, escolhas difíceis. Mas o amor, nascido de um erro, tornou-se a nossa força. Hoje, anos depois, ainda guiamos um ao outro pelas ruas de Lisboa, não por necessidade, mas por escolha. A vida ensinou-nos que ninguém é só vítima ou vilão. Somos humanos, em busca de redenção. Acreditas que o amor verdadeiro pode nascer de uma intenção egoísta e transformar duas vidas para sempre? Verdadeiro ou falso?